E o que a gente vai discutir agora são, de fato, os comportamentos, que é isso que eu quero explorar junto com você, dentro dessa relação de coisas, né? Preocupações que o investidor ele tem. Ele espera de um founder, de um fundador, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que um fundador espera é que tenha dedicação exclusiva. Para vocês terem ideia, muitas das grandes casas de investimento, e aqui eu estou falando os venture capitals, né, os fundos de investimento que atuam como gente grande mesmo, tá? Gente grande mesmo, de verdade, que está direcionando para as startups, em construção, em direcionamento, que não fica participando de evento aí, né, espalhado, que as startups ficam aí assediando elas têm departamentos organizados e tudo mais. Para muitas delas, a primeira regra é, se o empreendedor não se dedica de uma maneira exclusiva, nós nem olhamos o white paper, né, o documento dessa startup. Nem olhamos. Por quê? Porque o princípio de dedicação exclusiva, você vê mais que um comportamento, é um aspecto interessante. Aqui diz o seguinte, o empreendedor ele depende desse projeto. Não é plano B, não é plano C, não é se der certo tudo bem, se não eu continuo na minha empresa. Okay? Então a dedicação exclusiva é um dos aspectos, se a gente falar comportamentais, que a gente pode até deixar de lado o comportamento. Por isso que eu não estou dizendo que é uma lista. Né? Pensa que é um aspecto. A dedicação, né? Esse comportamento esperado da dedicação exclusiva, é visto aos olhos do investidor que não é um plano B. É o que você está focado. E ao estar focado, você coloca seu amor, seu direcionamento, seu intelecto, seu tempo, seus esforços voltados para aquele projeto. Então, quando você se torna um empreendedor de startups e você não tem essa dedicação exclusiva, provavelmente seu negócio, não vou dizer que vai quebrar, mas ele vai patinar, e vai patinar muito tempo. Porque o foco e a dedicação é complexo. Ah, professor Lauta, mas puxa vida, eu tenho outras atividades, não sei o que. Eu também, fica tranquilo, eu também. Eu sou professor universitário, eu tenho atividades, eu tenho outras atividades. Mas a grande questão aqui da dedicação exclusiva significa que não é um plano B, você não está usando isso como, vamos ver o que vai dar. Né? E para algumas dessas grandes casas, né, eles consideram assim, aí sim, eu digo literalmente mesmo, né, que pelo menos um dos fundadores trabalha 100%. Literalmente, 100%. Então, se você tem sócios, você trabalha lá 40 horas na semana. 80 horas na semana, né? Quer dizer, não é 40, né? 60, 70, 80 horas na semana, né? Não estou defendendo trabalho escravo aqui, obviamente, mas você como empreendedor, você como fundador, perdão, faz uma dedicação realmente direcionada, né? Pelo menos um dos fundadores, um dos empreendedores. E o outro empreendedor, mesmo que tenha outras atividades, convém que as outras atividades conversem. Né? Então, eu até digo, por exemplo, no meu caso, eu tenho outras atividades, mas as minhas atividades são voltadas. Eu tenho um direcionamento para startups, eu tenho, né, o hub de startups e eu faço a questão da educação voltado para startups. Então, eu estou 100% do meu tempo voltado e dedicado para trabalhar a respeito disso. Né? Então, eu converso, eu penso, eu reflito, eu participo do ecossistema, eu estava neste momento agora há pouco em reunião junto à Inovativa, lá que já todo mundo que já acompanha o canal sabe aí, faço parte, né, como avaliador dos projetos, como mentor das startups, ou seja, 100% dedicado. Somente através da dedicação é que você consegue, né, o direcionamento, e esse comportamento é de fato o principal comportamento esperado dos investidores de startups. Já conversei em outros conteúdos aqui em que eu tive a oportunidade de né, trocar ideia, de ter relacionamento direto com os responsáveis por valuation de startups, em portais de crowdfunding, em outros portais, e todos eles, categoricamente, de uma maneira unânime, dizem que quando os empreendedores têm dedicação exclusiva, o valuation da startup é outro. Então, quando eles não têm dedicação exclusiva, o valuation da startup é um. Quando tem dedicação exclusiva, é outro.
E a aceitação, não só o valuation, mas a aceitação da startup frente ao mercado é outro por completo. Okay? Então isso aqui é importante para vocês pensarem a respeito, né, desses aspectos aí que são muito valiosos. Na sequência, vale a pena a gente discutir sobre a capacidade de resolver problemas, a capacidade de segurar o BO. Eu gosto de falar isso, segurar o BO é assim, ó, você tem um problema para ser resolvido aí, cara, você tem que segurar o BO mesmo. Né? Então tem que aprender, né, a lidar com essa situação. Vai ter que aprender, né? Capacidade para segurar o BO. Ou seja, o que é isso? Tem a criatividade, tem, né, a vontade de fazer isso, né? De você conseguir realmente fazer esse direcionamento, de você conseguir construir, né, esses aspectos. Tem as questões técnicas também, obviamente, né? Então o empreendedor ele vai estudar tecnicamente para resolver isso. E aqui vem um ponto. É muito provável que a maior parte das situações que você, empreendedor de startups, vai vivenciar, você provavelmente está vivenciando pela primeira vez. Ou você vivenciou num outro ambiente e precisa fazer uma adaptação para a realidade atual. Isto significa que essa capacidade para segurar o BO é a capacidade que você precisa ter para realmente, né, enfrentar situações, adversidades, né, que você não estava esperando. E aqui a gente precisa entender que o planejamento ele pode ser feito, mas ainda assim shit happens, né? Então coisas não previstas acontecem, mudanças de mercado, e aí você vai ter que segurar o BO. Então tem que ser alguém ponta firme que a gente enxerga com confiança, né, confiabilidade, para poder lidar com essa situação. E em conjunto desse aspecto, o próximo aspecto conversa diretamente, que é justamente o fato do empreendedor fazer o que precisa ser feito. Esse ponto é importante, por quê? Porque tem gente que não está disposta a pagar o preço de fazer coisas que precisam ser feitas. Aqui eu estou dizendo tomar decisões difíceis. Tomar decisão já é um negócio inconveniente para muita gente. Okay? De uma forma geral, para o ser humano, né, é mais fácil, vamos colocar assim, que outras pessoas tomem a decisão para ela, por elas, né, sobre a vida delas, as outras questões. Por quê? Porque decisão é sempre complexa. Essa decisão você nunca vai agradar a todos, você sempre vai desagradar uma outra parte. Ela custa caro, ela é arriscada, ela tem desdobramentos dessa questão. Então, tomar decisões é difícil, né? Não é um negócio tão confortável. Né? E outra, existe sempre na nossa cabeça o chamado custo de oportunidade. Se eu for para a direita, eu não aproveito o que está do lado esquerdo ali, certo? Se eu não comer essa comida hoje, né, então eu comi essa comida hoje, eu não vou comer aquela comida lá. Então, se eu escolher esse restaurante, eu deixei de escolher o outro. Então sempre tem essa disputa, né, fruto do ser humano de querer sempre mais e mais e mais. Né? Eu sempre quero algo a mais. Que faz com que o custo de oportunidade pese muito a respeito da decisão. Porque se eu tomo essa decisão, significa que eu não vou tomar outra. Se eu tomo essa decisão, eu exploro essa questão, eu vou deixar de explorar o outro. E ainda pode dar errado, né? Você pode tomar uma decisão, ter erros aqui e não explorar nada. Aí você fica sempre naquela, puxa vida, se eu tivesse tomado aquela outra decisão. Então, de uma forma geral, para a população, na média do mercado, o processo de tomar decisão é incômodo. Então, a grande questão é, às vezes, você precisa fazer o que precisa ser feito. Faça o que tem que ser feito. Não fazer o que eu quero que seja feito. Ou não fazer apenas o que eu quero fazer. E sim o que precisa ser feito. E fazer o que tem que ser feito muitas vezes significa tomar decisões que vão desagradar as outras pessoas. Sim, é isso que você escutou. Você vai tomar decisões que vão desagradar, como por exemplo, talvez você tenha que fazer desligamentos, mandar a gente embora, cancelar contratos, pivotar caminhos, contratar e descontratar serviços, pessoas, produtos, né? Cancelar contrato de novo, né? Então, por duas vezes, né? Então, quer dizer, pode acontecer coisas desagradáveis, pode não, vou consertar. Vai acontecer coisas desagradáveis e você vai precisar fazer o que precisa ser feito. Né? Essa capacidade de você fazer o que precisa ser feito, aos olhos dos investidores, tem um peso muito grande, porque o que acontece? Na cabeça do investidor, ele vai dizer o seguinte: estou colocando dinheiro naquela empresa e ela, se precisar tomar decisões difíceis para preservar os ganhos,
ele vai ter condições, os fundadoras terão condições de tomar decisões de uma maneira fria, direcionada e voltada para o melhor do projeto. Então essa questão também deve ser levada em consideração. Professor Lauton, então aqui significa que é só tomar decisão difícil aí no sentido de não preserva o emprego, não foi isso que eu falei? Às vezes você tem que tomar uma decisão ESG. Decisão ESG pode ser muito, em termos de ganhos ou de responsabilidade social. Às vezes você tem que tomar uma decisão que leva ao equilíbrio. E o equilíbrio pode ser que você não tenha tanta lucratividade. E aí você vai entrar numa disputa direta com os interesses do investidor. E pasme, o investidor ele vai se sentir confortável em algumas vezes, algumas situações, né? Dependendo do investidor, obviamente, se for um investidor muito predatório, você tem que fugir dele até, obviamente, você tem que pensar a respeito disso. Mas de uma forma geral, se você tiver argumentação coerente, eu falar que isso leva à manutenção à estabilidade da startup, à manutenção da startup, ao direcionamento da startup ao longo do tempo, o investidor vai se sentir satisfeito. O recado aqui é claro, ele quer que alguém tenha a capacidade de segurar o BO e faça o que precisa ser feito. Se você for um empreendedor, né, um founder significa o fundador, né, tem a capacidade de segurar o BO, que faz o que precisa ser feito e está se dedicando de uma maneira exclusiva, você está no caminho certíssimo. As pessoas realmente estão esperando, né? É uma questão de tempo você encontrar alguém que vai fazer o direcionamento do seu dinheiro, ok?